Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer 5 inspirações de paletas de cores para você usar na sua sala de estar. Eu sei que a grande dificuldade de vocês é paleta de cores. O que eu mais recebo aqui no canal é: Carol, que cor eu uso em tal móvel? Se o meu sofá é dessa cor, ou se a minha parede é dessa cor, ou se a minha cozinha é dessa cor, enfim. Eu sei que vocês ainda têm um pouco de dificuldade em definir paletas de cores e entender que você pode usar essa cor independente do móvel que você tem ali. Então eu resolvi trazer algumas inspirações de paletas de cores para vocês e explicar um pouquinho delas. Começando por essa sala de estar. A gente pode ver que ela tem uma paleta de cores neutra, básica. E ela se inicia com um ponto de cor que é o preto, né? Um ponto, na verdade, bem escuro, uma cor que chama bastante atenção. Como nós sabemos que o preto ele chama muito atenção, ele foi usado aqui no ambiente, mas em poucos detalhes. Principalmente porque ele veio aqui primeiramente no sofá. Então, na verdade, não é bem um preto, acho que é um chumbo quase no preto. Mas aqui a gente tem esse tom sim de chumbo. Eles trouxeram também uma mesinha de centro no preto, tem um puff no preto, tem também o vaso ali no fundo no preto, prateleira no preto e alguns detalhes do quadro no preto. Então, aqui foi distribuída algumas coisas no preto, sabendo que nós temos o preto nessa paleta de cores. Uma segunda cor que a gente teria aqui nessa paleta de cores é o bege. O bege a gente pode ver nas paredes, então o bege foi trabalhado muito bem nessas paredes para deixar o ambiente mais leve, já que o sofá ele traz uma cor bem pesada para o ambiente. E eles trouxeram também esse bege nas almofadas, para trazer o ponto de cor da parede para o sofá, para também não colocar muitas cores ali em cima do sofá e seguir essa paleta de cores. Outro tom que nós podemos observar é o off-white. O off-white ele está aparecendo em algumas almofadas, na manta do sofá, no tapete e também ali a gente pode ver um vaso que tem na mesa de centro. A gente sabe que o bege e o off-white ele combina muito bem, são subtons, né? O off-white vai escurecendo e vira um begezinho. E por último, o tom de palha, que a gente pode ver ali que ele vem ali um pouco das pampas, mas ele também pode ser usado em outros itens, né? O bege ele é bem próximo ao tom de palha. Então o tom de palha ele é assim aquele meio termo entre off-white e bege também. Então ele pode ser incluído aqui nessa decoração com leveza. E nós temos também o branco. O branco a gente pode ver nos quadros, no rack. Então, se você for pensar, é uma paleta de cores extensa, porém, ela está muito bem distribuída que você quase não consegue ver todos esses pontos de cor aqui dentro. Então, por exemplo, Carol, o meu sofá é chumbo, que cor eu uso o meu rack? Depende da sua paleta de cores. No caso aqui, eles usaram o rack branco, mas o rack poderia ser bege, o rack poderia ser off-white, ou ele poderia ser preto também, né? Se deixasse tudo bem mais leve, aqui esse preto não pesaria. Novamente, Carol, o meu sofá é chumbo, que cor eu posso usar a mesinha de centro? Pode usar todas essas cores que eu citei, no caso, inclusive o preto que foi usado aqui. Então, quando eu comento sobre paleta de cores para vocês, é isso que vocês podem pensar. Que cor eu posso usar? Dentro da minha paleta de cores, eu tenho essas opções. Qual é a que não vai pesar tanto no ambiente ou não vai brigar com outro móvel? E assim você escolhe a cor de algum móvel ali dentro. E se você tem dificuldade, então, de definir a sua paleta de cores, porque você já tem móveis aí na sua casa, você não está conseguindo identificar que paleta de cores usar, a minha consultoria vai ajudar você. A gente vai olhar tudo que você já tem em casa, talvez alterar alguns móveis ou alterar a cor de alguns móveis para chegar a uma paleta de cores bem legal. A gente vai manter o máximo de coisas que você puder, mas trabalhando uma paleta de cores bem bonita. E se você precisa dessa ajuda aí para sua casa, é só acessar o nosso site carolespris.com ou apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela.
Lembrando que nós atendemos o mundo todo falando português. Próxima imagem, eu resolvi trazer um ponto de cor, de não deixar tudo tão neutro. E aqui nós podemos ver neste ambiente que nós temos uma paleta de cores bem leve, bem clean e contemporânea. Quais são as cores que nós observamos aqui? O cinza claro do sofá, o tapete também traz um cinza claro, não o mesmo tom do sofá, mas é um cinza claro. Podemos ver o branco das paredes, as paredes estão bem cleans, branco, temos o puff no branco, temos a luminária no branco, o quadro é quase todo branco, mesa lateral branca também, e temos uma madeira ali, né, o que não tinha na opção anterior. Essa madeira é uma madeira parecida com carvalho, mais ou menos, um tom que eu gosto de dizer que é um tom médio, nem escuro e nem claro, né? E nós temos o azul. O azul, ele veio em um tom bem escuro na poltrona e no puff. Ele veio em alguns tons nas almofadas do sofá e também no quadro. Então a gente pode ver a presença do azul em adornos e peças que são destaques dentro do ambiente. Então, quando você quiser trazer um ponto de cor, Carol, mas eu enjoo fácil da decoração. Pensa que a gente tirou esse azul daqui. Ficou uma paleta de cores bem neutra, certo? Aqui a gente poderia trazer um laranja, um verde, um amarelo, um vermelho, qualquer outra cor. Mas aqui no caso eles trouxeram um azul e ele está distribuído em pequenas coisas, exceto pela poltrona, mas que é para ela ser ali um móvel destaque. Nesta madeira a gente pode observar que ela está naquela estante e ela está também num móvelzinho que está na frente, que eu creio que seja um rack. Então, eles também padronizaram um pouco da madeira, exceto pela poltrona, que ela traz uma madeirinha mais clara. Não é uma madeira igual a que nós estamos vendo, porém, ela não é uma madeira tão destoante daqui. Ela não é uma madeira tão destoante em questão de ser muito fria ou muito escura também. Ela é mais clara, mas ela é uma madeira quente que não está brigando. Mas também não podemos trazer aí um carnaval de madeiras. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aqui a gente pode observar também que tem uma almofadinha num tom bege meio amarelado. Gosto de colocar a madeira não como uma cor, mas como uma textura usada dentro do ambiente. Porém, você pode trazer um ponto de cor próximo a essa madeira também, se você quiser. Aqui é o cinza claro, o branco, o azul e também ali e assim você pode distribuir. Carol, vou colocar um puff na minha sala. Que cor eu coloco? De cores. Eu tenho azul, eu tenho caramelo, eu tenho branco. Então você pode usar em qualquer uma dessas 3 cores. Carol, mesinha lateral, que cor usar? Novamente, nesse mesmo conceito, qualquer uma dessas cores que estão dentro da sua paleta de cores. Agora eu resolvi trazer com um ponto de cor forte para vocês. É uma sala super neutra com um ponto de cor vermelho. Essa sala está elegantíssima. O vermelho ele é muito difícil de combinar, mas quando ele é bem combinado, ele deixa o ambiente muito elegante. Nesse caso, a gente consegue ver poucos pontos de cor aqui, mas a base, praticamente a base toda dessa decoração, ela é no off-white. A gente pode ver que o tapete é no off-white, o sofá, eu não sei se é branco ou off-white, a parede é um tomzinho de beijinho bem claro, mais acinzentado, que é na mesa de centro, nós podemos ver ali que ela é meio acinzentada, e também na cortina é usado um tom um pouco mais acinzentado. Esse tom cinza também foi usado nas almofadas do sofá. E um outro tom que nós podemos observar aqui é o preto. O preto ele está nos pés da poltrona, nos pés do puff, no abajur lá no fundo, na manta do sofá. Então ele tem alguns pontos de preto nessa decoração. E por último, o vermelho. O vermelho ele não está extremamente distribuído nesse ambiente. Ele está com pequenos pontos. A poltrona, para que ela chame atenção ali, ela é o ponto de atenção da sala.
e 2 almofadas com uma textura que tem um vermelho. Então o vermelho ele não está extremamente distribuído. Desta forma o vermelho ele fica muito elegante na decoração. Então para quem gosta de vermelho, aqui é uma forma de deixar a decoração muito elegante. Então, entrando aí, qual é a nossa paleta de cores dessa sala? É o off-white, que a gente pode ver que é a base de tudo. O cinza, que tem em alguns móveis e também na cortina. O preto, que tem pequenos detalhes bem leves para ele não pesar no ambiente. E o vermelho também, que é um destaque que não é para ser tão forte dentro do ambiente. Perguntas então. Carol, quero usar vermelho na minha decoração. Como que eu faço para não pesar? Desta forma, traz um móvel que talvez chame uma atenção, 2 almofadinhas, talvez um adorno ou outro. Ou então, você pode colocar um sofá vermelho, o restante todo bem bege e pontinhos de preto, mas praticamente nada no vermelho para não pesar. Ou então, você pode trazer um puff vermelho com as almofadas vermelhas. Então, vermelho para ser usado de uma forma bem leve nessa decoração. Sabendo da sua paleta de cores, você sabe que pode usar as outras cores também, como o preto, como o cinza e como o off-white também. Se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um like aqui embaixo, é muito importante pra gente. E se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos de segunda a sexta. Aqui nós trazemos uma decoração um pouco mais boho. Um boho misturado com o escandinavo, posso dizer aqui para vocês. E nós começamos observando e batendo o olho neste tom de marrom, né? Mais ou menos um marrom meio caramelo, mais ou menos desse sofá. Então a gente pode colocar como se fosse um caramelo. Dentro deste ambiente nós temos também o verde da parede, que ele já é para ser um destaque assim bem legal no ambiente. Então, para você trazer mais verde, é legal, mas em poucos pontos. Outra cor que nós observamos bastante é o cinza, pelo tamanho do tapete que tem nesse ambiente. Então, o tapete está bem grande, temos o cinza aqui. Temos também o preto em alguns detalhes, como a mesa lateral, a luminária, a borda dos quadros ali, né, a moldura dos quadros. E na almofada ali, também podemos ver no pezinho do sofá, enfim. E também o branco para finalizar. Nas luminárias, na cortina, no vaso, em alguns adornos. Então o branco, ele tá bem inserido nessa decoração também. Então, qual seria uma paleta de cores bem legal para cá? É o caramelo, o verde, o cinza, o branco e o preto. Então a gente tem um caramelo bem legal aqui nesse sofá. Carol, eu poderia incluir um marrom nessa paleta de cores? Poderia, ficaria legal. Por exemplo, trocaria o caramelo por marrom. Aqui a gente pode ver que nesse ambiente não tem mais nada em caramelo, mas ele pode ter no ambiente do lado. O que a gente pode observar também é que tem uma madeira clara aqui no meio. Talvez ela esteja um pouquinho fora da paleta de cores aqui. Eu creio que uma mesinha de centro preta ou uma mesinha de centro que tem uma madeira nesse tom de caramelo combinaria melhor aqui no ambiente. Então, tô deixando um adendo de paleta de cores que vocês podem alterar aqui, que vocês podem observar melhor e perceber que este tom ele não está combinando tão bem com o restante do ambiente. Você pode trazer detalhes no verde como almofadas, tem também um adorno na mesa de centro. Então, algumas coisinhas ou até mesmo, eu não gosto de dizer que plantas entram na paleta de cores, mas você pode trazer plantas para terminar de complementar o verde do ambiente. E por último, eu resolvi trazer um ambiente bem colorido para vocês, para falar novamente sobre pontos da paleta de cor e quais cores vocês podem usar nos móveis. Este é um ambiente praticamente rosa e verde. Para quem não gosta, eu sei que é muito forte, mas é para vocês entenderem e se inspirarem um pouco nas paletas de cores. Aqui eles trazem o rosa de uma forma bem forte, mas você pode trazer o rosa de uma forma mais leve. Por exemplo, a gente começa com o rosa, que é a cor que mais dá para ver aqui nesse ambiente. A segunda cor que nós temos aqui é o verde, também muito presente nesse ambiente. A terceira cor é o branco, que a gente pode ver que as paredes elas são brancas, temos uma mesa de centro com branco, temos as almofadas do sofá no branco e podemos ver o preto.
O preto ele vem na moldura dos quadros, nas almofadas, no detalhe ali do tapete também. E a gente pode ver bem presente o metal dourado também, que está na luminária do lado, na luminária do teto e também no pé da mesa de centro. O rosa ele também está bem inserido ali na cortina, nos quadros, na manta do sofá. Então a gente pode ver o rosa assim de uma forma bem forte. Para você diminuir talvez um pouco do rosa, a cortina poderia vir no branco de uma forma leve e os quadros eles poderiam ter detalhes no rosa do que eles serem completamente rosa. Então o rosa ficaria mais leve. Tem o rosa na paleta de cores, mas se você não quer tanto, você pode trazer em coisas leves. Carol, meu sofá é verde, que cor eu uso o meu rack? Depende da sua paleta de cores. Nesse caso, o rack ele pode ser verde também, ele pode ser preto, ele pode ser branco, ele pode ser rosa, ele pode ser qualquer uma dessas cores da paleta de cores. Nesse caso, eu acho que o branco ou o preto ficariam melhores aqui. Ele iria equilibrar um pouco das cores que tem por aqui. E talvez ali, se ela tiver uma sala de jantar junto, as cadeiras no verde combinariam com o sofá, integrariam os ambientes, né? Pode trazer uma luminária no rosa, talvez. Então, tem várias formas de você continuar distribuindo essas cores dentro dos seus ambientes e dentro da sua casa. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.